E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos iniciar o capítulo 4 e, que fala sobre bases e sais, mas a aula de hoje é voltada aí para as bases. De início eu já trago aqui essa imagem que mostra, tá, um sabão, que é um produto que a gente utiliza no nosso cotidiano, e uma das matérias-primas para a produção de sabão é uma base, tá certo? Que é uma substância inorgânica, é uma função inorgânica, assim como os ácidos, mas tem algumas características bem um pouquinho diferentes, tá certo? É o que a gente vai estudar na aula de hoje. Logo, eu já trago aqui outra aplicação de uma base. A base é usada na caiação de paredes, aquele cal, né, que deixa a parede bem branquinha, utilizado na construção civil. Então, aquele material, tá, que deixa esse material branco aqui que está sendo mostrado nessa indústria, que é aquele pozinho branco, que é o cal que a gente conhece como cal, é uma base, tá bom? Então eu tenho aqui os antiácidos, né? Eles são exemplos de base. Normalmente quando a gente está com azia, com acidez no nosso intestino, tá? As bases elas são usadas para combater essa acidez, então ela combate a ação de um ácido, tá? Por isso que o nome é antiácido, né? Uma base no caso. E às vezes, né, um antiácido também pode ser um próprio ácido, coisas que a gente vai ver nos estudos mais da frente. Aqui eu tenho agora a definição para vocês. A definição que a gente vai estudar hoje ainda é, no caso, a de Arrhenius, tá? Arrhenius, assim como os ácidos, ele propôs lá no final do século XIX, tá? Uma contraposição à classificação dos ácidos, que no caso surgiu as bases. Então, para ele, uma base ela sofre o processo de dissociação, tá? Por que ela sofre um processo de dissociação? Porque a base ela é formada por compostos iônicos, tá? Que tem ligação iônica, né, galera? Compostos iônicos, tá certo? Então, uma base, quando ela está na presença de solução aquosa, por exemplo, aqui água, né? Lógico, solução aquosa eu posso representar aqui em cima, a equação mais simples. Ela vai formar, tá, um cátion com carga positiva e o único ânion que ela forma, no caso para Arrhenius, é o OH-. É esse rapaz aqui que vocês têm que dar um pouquinho de atenção, tá? O nome dele, né, desse ânion, dessa carga negativa aí, OH-, que a gente lê assim, é a hidroxila, tá? Hidroxila. A hidroxila é o OH-, também conhecido como ânion hidróxido, tá? Ânion hidróxido, mas normalmente é conhecido como hidroxila, tá? Então, quando você coloca uma base em solução aquosa, ela vai formar um cátion proveniente do metal da base e um ânion. Aqui eu tenho um primeiro exemplo, né, algumas bases importantes, que é o hidróxido de sódio, tá bom? Hidróxido de sódio. A gente vai estudar a nomenclatura um pouquinho mais na frente. Eu já percebi aqui na estrutura dele que ele tem um OH-, né, galera? E ele tem um metal, tá? Então, isso já me mostra que é um composto iônico. Por quê? O sódio, se tu prestar atenção na tabela periódica, ele é um metal, certo? E o grupo oxigênio aqui, né? O oxigênio, ele é um ametal. E essa combinação metal com ametal forma o que a gente chama lá, ó, de composto iônico. E os compostos iônicos eles sofrem dissociação. Professor, por que eles sofrem dissociação? Tá? Porque ó, o Na ele tem aqui essa carga positiva e o OH, né, da hidroxila, no caso a carga negativa. Essas cargas se cruzam, né, gente? E formam aqui uma atração eletrostática entre elas, tá? Uma atração eletrostática. Então, é a ligação iônica, né? Um cátion e um ânion, aquele que vai perder, aquele que vai ganhar, o elétronzinho vai ser transferido. E aí, eu tenho essa atração. Quando eu coloco isso em água, essa atração é rompida e forma o Na+ e o OH-, no caso, no solvente a água. Então, esse processo aqui é chamado de dissociação. Então, todas as bases elas sofrem dissociação. Eu tenho aqui a equação de dissociação, diferente do ácido que sofre ionização. Tá? A equação de dissociação para o NaOH, eu poderia até colocar aqui o índice aquoso, né? Aqui também ó, o índice aquoso, porque isso vai acontecer na presença de água. O índice aquoso. NaOH, em meio aquoso, ele vai formar o Na+, que é o cátion, e a minha
hidroxila. Eu vejo que ela libera uma hidroxila, né, galera? Porque eu tenho aqui uma hidroxila, tá bom? Então eu tenho aí a fundamentação do que é um ácido de Arrhenius, ou uma base de Arrhenius, melhor dizendo, né? O ácido a gente já estudou, hoje a base. Então, essa no caso aqui é a minha base, como eu apresentei para vocês aqui em cima. Tá em meio aquoso, ou então eu poderia colocar água aqui, tá? Em cima da minha setinha, formando o meu cátion de carga positiva e o meu ânion de carga negativa aqui, que no caso tem que ser hidroxila, né? Se no caso for a teoria de Arrhenius. Então eu vou apagar aqui rapidinho para que a gente possa continuar o nosso quadro, tá? Outra base importante é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Você já vê que tem duas hidroxilas ligadas no cálcio, tá? Ele é um metal de carga 2+, então ele necessita de duas hidroxilas para poder fazer aqui o composto iônico e posteriormente sofrer dissociação, tá bom? Eu tenho aqui o hidróxido de alumínio, tá? Só que eu já tenho 3 hidroxilas ligadas, né? Presta atenção na equação de dissociação. Al, né? OH, tu vê que já está entre parênteses, né? Quando eu utilizo mais de uma hidroxila, O3 ele forma o cátion com carga 3+, e O é 3 hidroxilas, né? Com carga negativa, galera. Por quê? Eu tenho 3 hidroxilas aqui com meu índicezinho, eu já sei que ela vai formar 3 hidroxilas aqui no produto. Então todas essas aqui são bases importantes, né? Essa daqui é utilizada como antiácido estomacal, né? O hidróxido de alumínio, tem lá também o hidróxido de magnésio, tá bom? A gente vai fazer um estudo só sobre a azia um pouco mais na frente. E aqui eu tenho aquela substância que é o hidróxido de cálcio, a cal, que é utilizado na construção civil, e também o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão, tá? Ele que dá aquela característica de espuma e tudo mais para a estrutura do sabão, para ele ficar bem legal. Então são bases bem importantes e aqui a gente está fazendo um estudo mais aprofundado na parte química deles. Eu posso fazer, né, a fórmula de uma base conhecendo o seu cátion e o seu ânion, né, galera? Eu tenho aqui o cátion com carga positiva, pode ser qualquer carga, tá? E aí eu tenho a hidroxila e eu tenho que saber o número de hidroxilas. Preste atenção, né? Por exemplo, aqui o exemplo do alumínio. O alumínio ele tem carga 3+, né? E ele necessitou lá de 3 hidroxilas, né? O que eu percebo? Que essa carga que está aqui em cima, no caso é o X+, ó, do meu metal, ela vem aqui embaixo, ela vem aqui para baixo, tá? E essa outra carga que está aqui em cima, ela vem aqui como índice, tá? Então vai ficar com, eu tenho aqui o alumínio, no caso, eu só tenho uma carga negativa, então vai ficar 1 aqui. Normalmente eu omito esse 1, né? O índice 1 é omitido, ó, tá bem expresso aqui. Às vezes eu nem coloco, então eu vou tirar ele aqui para que a gente... Opa, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu tirar aqui rapidão, porque o 1 ele é omitido, tá? E aí no caso, a outra parte da minha base é a minha hidroxila, tá? No caso eu vou ter 3 hidroxilas. Quando eu tenho mais de uma hidroxila, eu necessito colocar o parêntese aqui nela, tá bom? Então fica LO3, OH3, né? Entre parênteses, porque eu tenho mais de uma hidroxila. Se for só uma hidroxila, tá? No caso aqui o Na+, OH-, eu já sei que aqui tem uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Então, como é índice 1, eu coloco NaOH, tá? E aí não precisa colocar um índice, nem precisa colocar parênteses, tá certo? É assim que eu formulo uma base. Passando mais para frente, eu já falei aqui dos parênteses, eu tenho a classificação da base quanto ao número de hidroxilas. Se eu tiver só uma hidroxila na minha estrutura, eu vou ter uma monobase, né? Aqui eu tenho uma hidroxila, o NaOH, o AgOH, tá? O CuOH, o hidróxido de cobre, o hidróxido de ouro, tá? O hidróxido de amônio. Então tudo isso daqui, tu percebe que só tem uma hidroxila, então é uma monobase. As de bases, lógico, vai ser 2 hidroxilas na minha estrutura. Então eu vou ter aqui entre parênteses já, né, ó, OH2, né, CaOH2, o zinco, tá? Isso depende muito, o número de hidroxilas depende da carga do meu cátion, né? No caso desses caras aqui, ó, tá? Eles têm cargas 1+, né? Estado de oxidação 1+. E aqui eu tenho também cátions, metais com cargas 2+, então eles necessitam de 2 hidroxilas. Eu tenho ainda também as tribases, que apresentam 3 grupos OH em sua estrutura, né? Eu tenho o hidróxido de alumínio novamente aqui, eu tenho
o hidróxido de ouro, que ele já tem outro estado de oxidação, também ele forma com carga 3+. Eu também tenho o ferro, né, que apresenta também, ele pode formar uma dibase e também forma uma tribase, é o que a gente vai já ver mais na frente. Eu tenho as tetrabases, é bem simples, eu olho e vejo aqui o índice 4, né, eu tenho 4 hidroxilos tetrabase, tá bom? Eu tenho 4 hidroxilos dentro da minha estrutura. Passando um pouco mais para frente, também tem uma classificação quanto à solubilidade. As bases solúveis, quer dizer, elas têm uma boa dissociação na água, são aquelas, certo? Que são formadas por metais do grupo da família 1, né, da família 1A, tá? Aquela primeira coluna da tabela periódica, tá? E no caso também o NH4+, né, que é o íon amônio, que a gente vai ver já a exceção. Eu tenho aqui o hidróxido de sódio, né, o NaOH, e o hidróxido de potássio, tá, que é formado aqui pelo metal potássio, K. Eles são da família 1A. Então, quando eu coloco isso aqui em água, eles têm uma boa solubilidade. Bases parcialmente solúveis, não são tão solúveis assim em água, né? Elas demoram um pouco mais para fazer o processo de dissociação. São as bases dos metais do grupo 2, tá? Do grupo 2 da família 2. Eu tenho a exceção aqui do berílio, tá? E do hidróxido de magnésio, tá? Que são, no caso, insolúveis. Mesmo estando aí no grupo 2 da tabela periódica, eles são exceções. Cuidado com o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, porque são exceções bastante cobradas de vocês, tá? Eu tenho aqui o hidróxido de cálcio, que é um exemplo de base parcialmente solúvel, o hidróxido de estrôncio. Bases insolúveis são todas as bases dos demais metais, né? Eu vejo até aqui que eu peguei a exceção, que é o hidróxido de magnésio, e coloquei aqui, porque ele é insolúvel, mesmo sendo da família 2A. E eu também tenho o hidróxido de ferro, que são bases praticamente insolúveis, né? Elas não são totalmente insolúveis, elas têm ainda um índice de solubilidade, mas são, né, a solubilidade delas é bem fraquinha, mas existe a solubilidade, mas bem fraquinha. Eu não posso dizer que é totalmente insolúvel. Toma cuidado com essa dica. Eu tenho aqui os dados, né, de solubilidade do hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, tá bom? E das demais bases que eu falei para que vocês possam estar analisando, tá? O valor, né? São valores bem altos de solubilidade. Isso é em gramas de hidróxido, em gramas de base em cada litro de água, né? Ó, vê que esses números aqui são bem pequenininhos, né? Para o hidróxido de ferro, por exemplo, ó, um número extremamente pequeno, porque eles são bastante insolúveis, tá? Mas ainda existe uma pequena solubilidade. Quanto à força, né, uma base, né, se dissolve na água, ela vai se dissociar. Quanto mais ela se dissociar, mais forte ela vai ser. Eu tenho aqui o esquema. Quanto mais solúvel for minha base, quando eu coloco ela em água e ela sumir ali, né, ela for bastante solúvel, então eu vou ter mais extensa será a sua dissociação e maior será a sua força, tá? Maior vai ser a força da base. Então, quanto mais solúvel ela for, mais forte ela vai ser, tá? Então, a base forte não é aquela que vai corroer alguma coisa, não. É aquela que sofre um grande processo de dissociação dos seus íons. Bases fortes são aquelas que têm grande solubilidade. Então, bases fortes aqui, ó, são as solúveis e as parcialmente solúveis, aquelas do grupo 1 e do grupo 2, né? Formadas por metais do grupo 1 e metais do grupo 2. Tenho aqui o hidróxido de potássio, hidróxido de césio, hidróxido de bário, tá bom? E as bases fracas são aquelas insolúveis, aquelas dos demais metais. A exceção aqui que é o hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo, tá bom? E eu tenho aí a amônia, que é uma base diferente, só que eu vou falar dela numa aula especial, em um outro vídeo, para que não fique tão longo aí a nossa aula, tá bom? A gente fica por aqui, tá? Com o estudo das bases. A gente vai nessa aula a gente fica até força. No próximo vídeo eu vou falar sobre nomenclatura, tá bom? E também vou falar sobre a amônia, que é uma base molecular, não é um composto iônico, mas forma uma base de Arrhenius, tá certo? A gente vai estudar ela de forma mais detalhada, com um tempo um pouco mais hábil para a gente. Então a gente fica por aqui, galera. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço e até a próxima aula.